Muito se fala de Corinthians e ao mesmo tempo muitos falam de Corinthians, porque é o assunto do eterno hype. E com isso, uma parte da torcida que vai acompanhando todos os assuntos às vezes fica perdida com alguns termos. A gente fala muito sobre conselho deliberativo, sobre diretorias, sobre Cifute, sobre conselho fiscal e às vezes as pessoas ficam boiando, não faz a menor ideia do que tá rolando no universo do Coringão e é muito importante esse assunto, por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui. Foi ideia minha? É claro que eu não vou colher os louros sozinho disso. A ideia foi do nosso querido inscrito aqui do canal, o Crollo. Vou colocar a fotinha dele aqui, ele tem uma fotinha de anime. A rapaziada do anime aí não fique bravo comigo, porque eu não sei qual anime que é. Deve ser um crime no meio dos animes aí, mas é o Crollo que mandou um superchat não, valeu no vídeo falando sobre os problemas estruturais do Corinthians, que eu vou colocar a capa aqui, vou recomendar já pra vocês. Eu fiz um paralelo ali com o Corinthians e uma obra sendo construída, as fundações, que tá muito legal esse vídeo. E aí o Crollo comentou, mandou R$5, então obrigado por fortalecer. Eu sempre falo pra vocês que conseguem fortalecer, eu sempre procuro dar uma moral maior aqui. E no caso desse vídeo, ele comentou falando o seguinte: salve Adalba, salve mano, muito massa esse vídeo fazendo alusão à construção civil, extremamente explicativo, valeu pelo reconhecimento. Mano, seria muito interessante um vídeo explicando como funciona a estrutura administrativa do Corinthians como clube barra instituição. Sempre ouvimos falar sobre associados, conselheiros, diretoria, conselheiros vitalícios, core, Cifute, conselho deliberativo, conselho de ética. O fato de o clube ter mais de 50 departamentos, dentre tantas outras coisas que a maioria não faz ideia do porquê existir ou não entende como funciona. Fora as áreas de propriedade do clube, como o PSJ, NQA e a Fazendinha, e onde entra o estatuto do clube, tudo nisso, abraço. Aí eu falei pra ele, mano, muito legal a sua ideia, muita gente deve ter essa dúvida também pra gente poder trocar ideia, vale um vídeo aqui pro canal. Eu vou tentar não ser muito prolixo aqui e vou tentar explicar de maneira resumida pra que, se você às vezes fica perdido com esses termos ou não sabe muito bem o que significa, não sabe como funciona essa estrutura, vai ser bem legal. Por isso que é muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Essas três coisas aí não custam nada, não tiram um centavo do seu bolso e só fortalece o canal a longo prazo. Portanto, faça isso neste momento aí na confiança. Chegar no final do vídeo e você não gostou do conteúdo, aí você tira o like e deixa o dislike, não tem problema, tá bom? E se você pode fortalecer como o Crollo fez, no caso dele ele mandou 5, você pode mandar mais aí se você tiver condições ou menos, através da chave Pix que fica fixada aqui no primeiro comentário, ou através do próprio Valeu, sugerir vídeos, e vai ser sempre muito bem-vindo. Vamos começar pelo Corinthians. Eu vou tentar seguir a ideia dele ali na linha que ele colocou de cabeça, aí de qualquer coisa eu dou uma coladinha ali e fica tudo bem. É importante que você entenda que o Corinthians é um clube social, é uma associação civil sem fins lucrativos. Adalba, o que significa isso? De maneira mais simples, significa que o Corinthians não declara falência, não tem por que gerar lucro. Basicamente, em essência, muita gente, muito político lá de dentro arrombado, usa isso como muleta para má administração, mas o Corinthians não declara falência tecnicamente. Na prática isso é um pouco diferente, porque o Corinthians não declara falência, porém, ele pode se tornar inviável financeiramente, e esse é um dos grandes riscos que a gente corre depois de tantos anos, décadas aí com a dívida sempre aumentando, às vezes muito mais, mas sempre numa escala que é muito perigosa no longo prazo. E uma vez sendo um clube social, igual esse que tem na sua cidade aí no interior da Bahia, que você tem um clube com piscina, sauna, bocha, quadra de tênis e tal, você tem associados. Então, quando a gente fala sobre os associados do Corinthians, não tem nada a ver com o plano fiel torcedor, que é outra coisa, paralela, inclusive externa ao Corinthians enquanto sede social. Os associados são caras que compram o título do clube e aí utilizam os benefícios, né? Usufrui das coisas que o clube oferece. Piscina, sauna, bocha, barzinho, etc. Nos eventos que tem ali dentro. E esses associados são como associados de qualquer outro clube. Por isso que não pode causar tanto choque quando você vê ali determinado político do Corinthians com outro político trocando ideia numa mesa de bar. Lá é um clube social, todo mundo é muito amiguinho, certo? Aí a gente passa para mais um nível. O nível, quando a gente entra na esfera política, a gente divide o Corinthians da mesma maneira, ou muito próximo, ou semelhante a como é o cenário federal, o cenário nacional do Brasil. A gente tem um sistema presidencialista, onde a gente tem um presidente, e ali mais ou menos um poder legislativo, que não é bem isso, o conselho deliberativo. No cenário nacional a gente tem o presidente da República, que atualmente na gravação desse vídeo é o Lula, o vice-presidente dele, Geraldo Alckmin, e ele
ele escolheu os seus ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério da Cultura, Ministério de não sei o que e tal, né? No Corinthians é basicamente a mesma coisa, o presidente é eleito e ele escolhe através das normas estatutárias, que eu já vou chegar lá, os seus diretores. Só que o órgão Conselho Deliberativo, né, a organização do Conselho Deliberativo, formada por 300 associados que se tornam conselheiros, né, na verdade 200 e tem mais os conselheiros vitalícios, é um núcleo que anda em paralelo com o presidente e ao mesmo tempo fiscaliza, ou seja, tá ali meio que para deixar dar um equilíbrio pro sistema de poder que tem dentro do Corinthians. Assim como acontece no cenário nacional, que tem o poder executivo, presidente, o poder legislativo, que são a Câmara dos Deputados, Senado, etc, e o poder judiciário, certo? E aí no Corinthians é semelhante a isso. A gente precisa entender o que é o conselho. O conselho é uma organização praticamente ali, né, cara, um colegiado de associados que se dividem em alguns grupos. De maneira grossa, são 300 conselheiros que se dividem em dois grupos, conselheiros trienais e conselheiros vitalícios. São 100 vitalícios e 200 trienais. Esses trienais, como o próprio nome já diz, são eleitos a cada 3 anos através de chapas, as famosas chapinhas aí, né? Vocês devem ter ouvido falar já de renovação e transparência, mas existem outras tantas chapas lá dentro, grupos políticos que defendem ideologias próprias e que valeria muito a pena você estudar sobre cada uma delas e cada uma das pessoas que compõem esses grupos. O conselho deliberativo é isso, conselho trienal mais conselho vitalício. Como que o cara se torna conselheiro vitalício? Que é aquele que tá lá até morrer. Aí, em teoria também, é quando o cara tem algum tipo de benfeitoria pro clube, né? Serviu ao clube de maneira significativa em algum momento, ou é filho de alguém, parente, enfim, é uma coisa que na teoria funciona de um jeito e na prática a gente vê que é diferente. A gente tem lá ex-presidentes, caras que são influentes nos bastidores do Parque São Jorge, muito se briga pela internet afora aí pelo fim do conselho vitalício. Eu não sou contra o fim do conselho vitalício, eu só acho que o problema do Corinthians não é nem o conselho vitalício, é os conselheiros vitalícios serem muitos. Então a gente tem 100 conselheiros vitalícios, isso aí é muito significativo, 1/3 do conselho, e acaba sendo muito influente nas votações. Se tivesse 5, 10 conselheiros vitalícios, eu não veria problema, sinceramente, mas eu também não me colocaria como oposição a essa ideia de extinguir o conselho vitalício, não. E dentro do conselho, e aí perguntando lá sobre o conselho de ética, esse tipo de coisa, quando um presidente é eleito, assim que vai começar o mandato, o conselho formado pelos 300 trienais, pelos 200 trienais e os 100 vitalícios, eles elegem as cadeiras diretivas, ou seja, a cabeça do conselho. Aí elege o presidente do conselho, atualmente o nosso presidente do conselho é o Romeu Tuma Júnior, filho do deputado do PDT Romeu Tuma. Não vou entrar na esfera política de debatezinho aqui, bom ou mal e tal, vocês podem se degladiar aqui nos comentários, é só para poder explicar, né, exemplificar e deixar claro como é que as coisas funcionam. E aí escolhe lá o presidente do conselho, o primeiro secretário, segundo secretário e tal, e junto com isso também se elegem as outras cadeiras, a cadeira do CORE, que a sigla significa Conselho de Orientação, é uma espécie de oráculo do presidente junto ao conselho, então é como se fosse um fio que liga a presidência ao conselho, que consegue ali estar próximo, ou deveria estar, né, as ações do presidente, então você consegue fiscalizar o presidente de maneira mais pontual e também consegue fazer essa articulação junto com o conselho deliberativo, né, e junto com isso também você elege o conselho fiscal, que aí cuida mais de uma parte jurídica, normalmente formado aí por advogados, o conselho de ética e disciplina, que cuida de regimento interno, das normas do estatuto sendo cumpridas e coloca isso em julgamento, coloca em pauta, são subnúcleos dentro do próprio conselho. Portanto, a gente tem 300 conselheiros, fatia dos vitalícios, fatia dos trienais, e aí elege as cadeiras, elege esses outros subnúcleos lá dentro, é tudo conselho do Corinthians quando a gente fala disso aí. E o presidente, depois de eleito, ele nomeia as suas diretorias. Aí se eu não estou muito enganado, são 16 membros da diretoria, porque conta até o presidente é o presidente das diretorias. O primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, tem lá todas as nomenclaturas. Isso aqui eu vou dar uma colada aqui, porque aí eu tenho que puxar o estatuto do clube aqui para colocar na tela para vocês. O estatuto do clube é dividido em capítulos, e esses capítulos são divididos em seções, e as seções são divididas em artigos, olha só. E aí no capítulo 7 fala especificamente sobre a diretoria, e na seção 1 desse capítulo 7 está falando da organização, e tá muito claro ali, né, que a diretoria é um órgão administrativo do Corinthians e será constituída por um presidente,
presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, todos esses eleitos em Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, por voto secreto com mandato de 3 anos, diretores titulados, ou seja, que são nomeados ao cargo, e um secretário-geral, estes últimos, ou seja, os diretores e o secretário, de livre escolha do presidente da diretoria. E aqui tá colocando todas as letras, falando de todas as diretorias. Então tem futebol de base, futebol profissional, finanças, patrimônio, administrativo, esporte aquático e tal, marketing, tem um monte, e ainda tem alguns parágrafos que eu acho importante de serem destacados aqui. O parágrafo 5º desse artigo fala que os diretores e o secretário-geral são de livre escolha do presidente, podendo ser demitidos imotivadamente a qualquer momento. E aí muita gente perguntava há pouco tempo, pô, o próprio presidente escolheu o diretor, ele pode mandar embora a qualquer tempo? Pode mandar embora a hora que ele quiser. A única coisa é que o cara que foi diretor, sei lá, de esportes terrestres nesse mandato, ele tem que ficar 1 ano sem botar em nenhuma cadeira diretiva do mesmo jeito. Então, mas eles dão um jeito, eles colocam como superintendente, eles faz o que dá pra fazer ali. E aí no parágrafo 6º fala que os diretores deverão estabelecer cada um o seu organograma funcional, rotina de trabalho destinado aos seus departamentos, atribuindo funções aos seus responsáveis colaboradores e funcionários. Ou seja, o diretor é escolhido e ele pode ter ali diretores adjuntos, pode ter gerente, pode ter funcionários trabalhando com ele na diretoria. E uma coisa que agrega a esse parágrafo 6º é que os diretores e secretário-geral, né, não podem ser remunerados, não pode ter qualquer função remunerada dentro do clube também. E aí aquela coisa, né? O cara tem que estar lá só pelo amor ao Coringão, e aí os caras que forem subordinados a ele, aí sim poderiam ser remunerados, beleza? E aí quanto tempo tá dando, primeira só pra saber? Tá dando 12. 12, então vai dar tempo aí, uns 15 minutinhos só. Aí ela tá falando que a bateria tá acabando. Calma, primeira dama, que a gente já tá gravando isso aqui pela segunda vez. Na primeira vez deu BO, tá? E aí, outras siglas que também não são tão populares aí, tá bom? O CORE, o CORE eu já falei, né? Conselho de Orientação. O CIFUT. CIFUT é uma sigla que já tá ligada ao departamento de futebol. Aí é outra coisa, não tem a ver com o Conselho Deliberativo. CIFUT quer dizer Centro de Inteligência de Futebol, que eu carinhosamente chamo aqui no canal de Centro de Burrice do Futebol, porque não é possível que alguém inteligente vá conseguir mapear o mercado. Matheus Davó, Jonathan Cafu, Léo Natel, Ramiro e tantas outras carniças que a gente tem, contrata 200 para um só funcionar, então eu costumo chamar de centro de burrice do futebol. Mas é um órgão que, em teoria, deveria, além de mapear o mercado para saber as necessidades e o que poderia encaixar no time profissional do Corinthians e também, eventualmente, em outras esferas, ele também cuidaria de como que os atletas funcionam no elenco profissional. Então você tem lá as carências do time profissional e com isso você consegue usar como âncora também para poder mapear o mercado e com isso fazer essa conversa entre o que a gente tem como necessidade, o que pode buscar no mercado e aí o que o custo-benefício disso faz diferença. Aí, lógico que passa por financeiro, passa por um monte de lugares aí, mas é isso que o CIFUT quer dizer aí dentro do Corinthians. Então já falei sobre o Conselho Deliberativo, CIFUT, Conselho de Ética, as siglas. Interessantíssimo isso aqui também. Eu vou começar pela PSJ. Toda vez que você vê PSJ por aí, estamos falando de Parque São Jorge. E aí a gente fala assim, pô, o Corinthians ali nos bastidores do Parque São Jorge. Só que Parque São Jorge é meio que um apelido que a gente deu pra sede social do Corinthians. Porque Parque São Jorge é o nome do bairro. E aí é um bairro que é um sub-bairro, nem sei como é que fala lá em São Paulo, né? Porque tem o Tatuapé, que é o grande bairro, né? E aí tem os distritos dentro desse bairro, que é o Parque São Jorge, que fica dentro do Tatuapé, tanto que tem muita gente que mora no Parque São Jorge e fala que mora no Tatuapé e tá tudo certo. E aí o Corinthians fica no Parque São Jorge. Aí o Parque São Jorge bairro, mas é a sede social do Corinthians, acaba sendo por extensão este apelido da sede social aí do Corinthians. Então todas as vezes fala de bastidores do Parque São Jorge, tá falando dos bastidores políticos da sede social, o que acontece na sede administrativa do Corinthians. E junto com isso ele falou sobre a Fazendinha e a NQA. A NQA é a Neoquímica Arena, que a gente chega lá. A Fazendinha, e esse aqui vale dedicar aqui pelo menos um minutinho para explicar, é um estádio, um pequeno estádio dentro da sede social do Corinthians que fica localizado no Parque São Jorge, Tatuapé, Zona Leste. E essa fazendinha, o nome dela é Alfredo Schurig. Alfredo Schurig foi um presidente, eu não sei qual que vai ser o número certo que eu teria que falar aqui, mas eu acho que é o 12º ou 13º presidente da história do Corinthians, em meados ali do final dos anos 20 pro começo dos anos 30, e ele foi muito importante para a construção desse estádio que a gente não tinha, né? A gente jogava na Ponte Grande naquela época,
e aí a gente construiu esse estádio. E aí vale um pouquinho da história, porque você vai ver, olha que semelhança, olha que coisa mais corriqueira, assim, você vai sentir uma leve similaridade com o que acontece atualmente. Naquela finalzinho dos anos 20, começo dos anos 30, a gente tava passando por dificuldades financeiras. Quem diria que a gente tava passando por dificuldade financeira, né? A gente tinha o terreno do Parque São Jorge, dívidas para poder pagar e não conseguia construir um estádio ali. Precisávamos de um estádio realmente para poder ter para jogar. E aí o Alfredo Schurg era um grande nome da metalurgia ali do Vale do Paraíba. Ele já tinha ajudado em algumas manutenções do estádio da Ponte Grande, né? Que não era o estádio, era um campo da Ponte Grande, vendendo a preço de custo parafuso, ferro e tal, né? Pelo menos essa é a história que estão nos livros por aí. Então ele já tinha colaborado nesse sentido. E aí ele tinha ligação com outros clubes sociais ali do Vale do Paraíba, e quando ele teve mais proximidade com São Paulo, ele acabou se associando, né? Ficando muito mais próximo do Corinthians. Ele nem era muito ligado a futebol e tal, né? Ele até gostava um pouquinho mais dos esportes aquáticos mesmo, né? O remo que tinha, assim, ele era muito ligado a isso, mas ele era milionário na época. Aí ele pegou e injetou uma grana no Corinthians para construir a Fazendinha, que é esse campo que acabou levando o nome dele, Alfredo Schurg. E aí a galera fala assim, nossa, isso que era um presidente de verdade mesmo, meu Deus. Cara, a gente pode ir para dois lados. Sim, é um presidente que teve as suas benfeitorias para o clube, né, pelo que conta a história, mas um clube da grandeza do Corinthians e qualquer clube que queira ser grande em algum momento, né, tô falando lá da década de 90, da década de 20, década de 30, ele precisaria conseguir andar com as próprias pernas, e a gente sempre fica refém disso, né, de Vicentes Mateus que tira dinheiro do próprio bolso para pagar dívida, do cara que tira dinheiro do próprio bolso para poder construir a Fazendinha e tal. Beleza, né, um presidente aí só valia essa curiosidade aí para vocês, o Alfredo Schurg. Então, quando falar de Fazendinha, fala-se desse estádio que tem ali dentro, que hoje tem basicamente sede do futebol de base e do futebol feminino. E a NQA, né, o Química Arena, que na verdade é a Arena Corinthians, né, um sonho que foi realizado aí no Corinthians, que já vinha sendo prometido desde os anos 60, desde o Vadia Elu, que foi outro ex-presidente do Corinthians. Busca esse aí é bom pra você buscar, que você vai surpreender com o resultado. E aí ele prometia em toda a campanha que ele ia ser presidente do Corinthians, ele falava, não, tem que construir estádio, não dá pra isso, e isso aí foi se perpetuando presidente por presidente, passou por Dualib e tal, até que chegou um momento que teve a oportunidade da Copa do Mundo, junto com o Odebrecht, Caixa e o governo na época, e a gente conseguiu construir a arena que tem os questionamentos que a gente já trocou ideia aqui algumas vezes. Perfeito, acho que eu consegui resumir aqui a mensagem do nosso mano, hein? Deu pra caber tudo isso aqui em 20 minutinhos, primeira dama, ou extrapolando muito? 17 pouquinho? Então tá excelente. E aí, se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo. Não esqueça de fortalecer o canal financeiramente. Um abração, mais um aí pro nosso mano Crollo, né? Que vai me explicar qual que é esse anime que ele usa de fotinha aqui. E obrigado pela mensagem, obrigado pelo cincão também no valeu, que isso aí faz muita diferença. Então manda o seu valeu aqui embaixo também. Se você acha que o conteúdo valeu a pena, manda aí. Às vezes você tem condição, manda qualquer valor. Tem a chave Pix também. Não tem condição, não tem problema. É só de você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí ajuda a gente demais aqui a continuar existindo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.